pelos pais na floresta ficaram chocados essa semana. A medida foi aplicada por mau comportamento. O que falar então do outro menor de apenas 10 anos, que com várias passagens pela polícia por furto, foi assassinado em um confronto com a polícia? Criar e educar filhos é um grande desafio. E para trazer reflexão sobre esse assunto, a nossa equipe foi conversar com uma família muito especial. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso dá resultado em casa? Ô, Thiago, eu afirmo que não, porque o exemplo talvez seja a maior força que a gente tem de autoridade com uma criança, né? Se a gente for pensar na criação em si, os nossos filhos, eles são o nosso espelho, eles vão buscar copiar as nossas ações. Então, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for tentar as nossas atitudes, as nossas escolhas, eles vão ter a gente como nossa referência. A maior força que a gente tem com os nossos filhos exatamente é a autoridade que vem do nosso exemplo. As pessoas podem achar que de repente isso não vai acontecer, né? Um pai fumante que de repente se depara com um filho de 15, 16 anos usuário de droga. Aí talvez se pergunte, como foi que isso aconteceu? Ou um pai e uma mãe que tem o costume de mentir, deixar isso claro dentro de casa, e o filho começa a ter uma vida dupla, começa a mentir, e aí os pais caem na interrogação. Onde foi que ele aprendeu isso? Quer dizer, aprende no convívio. A mulher que está mais em casa há mais tempo observa mais isso, né, Natália? Você vê claramente o Estevão, né, que é maiorzinho, já repetindo padrões, né, e atitudes suas e do primo? Com certeza. Eu falo muito que os pais eles devem estar em constante aperfeiçoamento, né? Primeiro por sermos pessoas, para sermos pessoas melhores, né? Mas em segundo lugar também para que a gente possa ser uma boa influência para os nossos filhos. Tudo começa na família. Quando a gente fala da corrupção que está na sociedade, a gente esquece que aqueles governantes ou aquelas autoridades têm uma família e tiveram um espelho dentro de casa. Então aquilo que a gente faz vai influenciar diretamente no comportamento das crianças. O Estevão, que já é maior, como você falou, eu vejo isso claramente. E já na Eloá também, que mesmo ela sendo especial, e isso é uma questão também muito discutida na sociedade, né? Ela é especial, tadinha, não pode ser corrigida. Deve ser, porque ela aprende também, né? Às vezes eu falo de alguma forma com ela e ela tá imitando. Não pode, ela fala, não. Entendeu. Então, repete totalmente nosso comportamento. A gente vê nas brincadeiras das crianças, elas repetindo o que elas vivem em casa. Toda regra tem exceção. É possível que uma criança que cresceu num ambiente familiar totalmente desestruturado, ela rompa as dificuldades e seja íntegra, e tenha um caráter, e tenha integridade, enfim. Mas normalmente os problemas relacionados ao caráter, as más formações, vêm com certeza dos maus exemplos vistos no dia a dia. Até mesmo uma pessoa agitada, você vai observar que a família tem um comportamento agitado. Alguém mais calmo, enfim, educação se aprende em casa, né? Um antigo ditado. E você já puxou um assunto que a gente vai conversar, que são os limites da disciplina. É claro que todo mundo ficou chocado com o menino na floresta. Os pais disseram que foi por 10 minutos, mas poxa, é lógico que é um exagero. Inclusive uma floresta que tinha animais perigosos, enfim. E depois o pai se arrependeu, foi a público e tudo mais. Qual é o limite, primo? Até que ponto dá para relevar e até que momento começa a correção e as medidas disciplinares, né, que a gente chama de castigo? Que a disciplina ela começa quando você entende que uma criança ela não nasce neutra, né, espiritualmente falando, emocionalmente falando. Eu creio que a Bíblia ela descreve que o ser humano ele já nasce, na verdade, com uma herança pecaminosa, ela já nasce assim nessa necessidade de ser corrigida, né? Todos nós nascemos assim. Então, quando um pai entende isso,
e se propõe a amar o teu filho a esse ponto de vê-lo dentro de um padrão de comportamento, de um padrão de reações, né? Não só aceitáveis pela sociedade, porque senão a gente vai fazer por causa do outro em si, mas por conta de uma consciência cristã, eu creio, por conta de um padrão que, ao meu ver, como eu adotei para minha família, o padrão de Jesus Cristo. Os limites, eles vão acontecendo conforme o relacionamento, né? Eu creio o que define a correção, né, a ação disciplinar sobre os filhos que se fazem necessária, é uma palavra chamada amor. Porque quando eu amo, eu não quero nem envergonhar, eu não quero trazer dano, pelo contrário, eu quero promover cura, promover edificação, promover transformação, trazer essa criança para dentro daquele padrão que eu entendo que é o correto. E você falou uma coisa muito importante. As pessoas normalmente separam a correção, a disciplina de amor, como se isso não fosse amar. Né? As pessoas têm uma ideia de que amor é beijar, abraçar, dar presente, né? Só que a tarefa da correção, da disciplina, é dos pais. Né? Um profissional pode cooperar com esse processo, mas a correção ela é dos pais. Então é um equívoco diferenciar amor de correção. Leandro, em relação ao momento de disciplinar, a criança precisa saber por que ela está sendo corrigida, né? Sim. O que eu creio é o seguinte, ela precisa ficar muito claro para ela que primeiro é um gesto de amor. A minha prática com meu filho, né, com a minha filha também, mas eu vou citar mais sobre o Estevão porque já tem mais uma vivência de vida e a gente já fez mais vezes também. Então, como eu costumo proceder, por exemplo, com o Estevão, né? Toda vez que eu observo uma atitude dele que é uma desobediência, é algo que quebra um princípio que a gente estabelece, né? O que eu procuro fazer? Primeiro, tirar ele do meio das pessoas, nunca na frente das pessoas, porque a nossa intenção não é envergonhar a criança, sim corrigir. Ótimo, então saco ele do meio da cena e explico brevemente o motivo, né, daquela sanção que vai ser aplicada e aplico a sanção necessária que eu observo ali. E eu sempre busco, na verdade, fazer com que ele tenha o momento da reconciliação. Porque eu entendo que quando um filho ele desobedece, além dele se distanciar de Deus, ele se distancia também dos pais. Então eu busco comunicar naquele momento ali do perdão, da reconciliação, comigo, com Deus e com quem aquele fato, na verdade, veio ofender. E sempre comunicando a ele, durante esse processo, que a mim me custa muito fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho prazer em corrigi-lo. O meu prazer é vê-lo de uma forma diferente. Porque não é porque te envergonhou, não é por sua causa, é por causa da criança, dele, né? Exatamente. Nem por causa dos outros o que as pessoas vão pensar do meu filho. Exatamente. As motivações, né, erradas a respeito da correção é que acabam levando a atitudes erradas, né? Exatamente. E agora a correção é um momento. Depois vem o pós, né? A disciplina, você falou. Vai pedir perdão para quem errou, vai se retratar, bater um amiguinho, vai pedir perdão para ele, né? Mas tem a disciplina, porque correção e disciplina são coisas diferentes, né? Sim. A disciplina consiste em quê, Natália? Cortar uma televisão, um desenho que gosta? Como que você costuma fazer? A gente tira coisas que ele tem prazer, que ele gosta, né? Por exemplo, se ele gosta de ver televisão, acho que também é uma coisa que os pais precisam ter muito cuidado, que é com o que as crianças veem na televisão, né? Nós já temos um critério das coisas que ele assiste na televisão e dentro disso a gente aplica a disciplina. Também com relação a brincadeiras, né? Se ele vai brincar com um coleguinha que ele gosta, né? Dependendo do que aconteceu, do que ele fez, olha, Estevão, você não vai para casa do seu amigo, você não vai brincar porque você desobedeceu, porque você não se comportou da maneira que a gente ensinou para você, da maneira que deve ser feito. Você priva de algumas situações para ele entender que aquele comportamento dele foi inadequado. No momento da correção,
É lógico que um pai, ele pode se irar, né? Porque às vezes já está cansado, a criança repetiu aquilo pela 5ª vez naquele dia. Mas um outro fato que acontece muito é nesse momento palavras pesadas, né? Os pais amaldiçoarem os filhos. Ah, você é um atentado, você é uma peste, você é um danado, enfim. E está mais do que provado que essas palavras repercutem depois em fatos na vida da criança, né? Então os pais devem ter cuidado, né, Leandro, a respeito disso, o que falar, né? Com certeza. Eu creio que, primeiro que a gente deve falar aquilo que edifica. Se a gente recebe palavras de estímulo e em algum momento aquilo ali nos levanta, nos norteia, por que não com os nossos filhos, né? A gente não pode confundir a firmeza do princípio com a ignorância, com a agressão com palavras, porque isso pode jogar contra. Porque as pessoas falam muito da agressão física, né? Ah, porque não pode bater, não pode dar palmada, isso é muito falado, mas e a agressão verbal? Que ofende profundamente e vai gerando fortalezas, vai gerando pensamentos que depois levam ao adolescente ou um jovem a ser exatamente aquilo que os pais disseram, né? Exatamente. O que eu busco fazer sempre quando eu preciso ter esse momento, essa conversa com o Estevão, eu trago a verdade, né, que a verdade traz aquela luz sobre o fato em si, mas eu levo ele a crer que a opção dele por um caráter diferente, eu levo ele a escolher isso, eu estimulo ele a ele mesmo vislumbrar a própria identidade dele. E aí, em cima disso, eu começo a construir essas novas vertentes na vida dele. Então, eu falo com ele assim, poxa, o que você quer ser? Esse comportamento aqui, ele vai te levar para esse caminho. Mas se você tiver um outro comportamento, você vai ter um outro desfecho. O que você quer ser? Será que não é melhor? Levando ele a entender isso. E aí, logicamente, ele, não, eu quero o melhor. Então, a gente faz aquele caminho de arrependimento com ele, sempre comunicando o amor, trazendo ele para perto, abraçando, beijando, sem deixar de ser firme. Porque senão a gente entra só pelo lado da firmeza, pelo lado da austeridade e deixa de trazê-lo para perto para comunicar o amor que está envolvido na correção, enfim, né? Bom, e a gente espera que esse bate-papo aqui traga uma reflexão para você que tem pequenos em casa, crianças, porque criar e educar filhos é uma arte e precisa ser exercitada e qualificada.